Do Senhor. Abra sua Bíblia, capítulo 19 de Apocalipse. E eu quero ler aqui a partir do versículo de número 4. E a gente começa aqui a nossa leitura, a nossa caminhada aqui nesse capítulo 19, tá bem? Então vamos aí com bastante atenção e com bastante carinho e com louvor no coração. Diz assim, a partir do versículo 4 do capítulo 19: Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito desta profecia, da profecia. Amados, até aqui por enquanto. Esse é o momento, se você vem acompanhando, e o capítulo 18 para cá, você observa que a igreja está sendo atacada, o povo de Deus está sendo atacada pela besta, é atacada pelo diabo, atacada pela Babilônia. A igreja está sendo atacada, solapada, e quando parece que a igreja não vai aguentar nem resistir, surge anjos proclamando, né? Surge o Senhor, uma numerosa multidão. O Senhor Jesus entra e abre, descortina, e com a palavra só, ele vem e vinga o sangue dos seus servos. Esse é o momento. Então esse é o momento em que o Senhor coloca um pingo nos is. Ele julga a Babilônia, e agora ele está dizendo que chegou a hora das bodas do Cordeiro. E chegou o que? Essa figura maravilhosa, porque é a reunião, ou melhor, é a união, juntar-se o povo de Deus, noiva do Cordeiro, com o Cordeiro. E aí a Bíblia chama isso de casamento, de bodas, né? Para realçar toda essa intimidade. Interessante que a noiva do Cordeiro, a noiva, ela por si só, ela se vestiu. E a roupa da noiva diz assim, ó, é linho finíssimo. Versículo 8. E aí há uma explicação, porque ele é resplandecente e puro. A explicação é porque o linho finíssimo, o que é o linho finíssimo? Ele está falando de pano, ele está falando de algodão, ele está falando de seda? Não, ele não está falando nada disso. De jeans? Não. Não. Ele está falando que o linho finíssimo, finalzinho do versículo 8, ó, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em outras palavras, como é que a igreja deve se vestir? Como é que a igreja deve caminhar aqui na terra? Como é que a igreja deve se preparar para encontrar e estar e caminhar com o noivo, com Jesus? Como é que eu, como cristão que faço parte da igreja, como é que eu, que faço parte da igreja, devo me portar nesse presente século mau? Como é que eu, de fato, demonstro que sou noiva do Cordeiro, isto é, sou a escolhida? Como é que eu posso provar que de fato eu sou a amada, eu sou o adotado, eu sou o Senhor, eu sou aquele que caminha com o Senhor? Como é que eu faço isso? Como é que eu provo? Ah, tá aqui, ó, você tem que andar de linho finíssimo. E aí, de novo,
Linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Interessante, não? Interessante, não? Como é que eu devo me portar? Como é que eu devo me vestir? Interessante como tem algumas pessoas, alguns amados cristãos, que acham que determinado tipo de indumentária, roupa, gravata, barba, sei lá, roupa, saia, vestidão, roupão, blusão, roupão, aí fazem os seus modelitos. E não, porque nós temos que vestir de linho finíssimo. Tem gente de tudo. Mas o linho finíssimo não é a roupagem física, não é? Não, não é. Você pode estar na tribo indígena e se vestir de atos de justiça. Atos de justiça não é falar. Eu acho que combina bem com o que diz na carta de João, quando ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Atos de justiça são feitos de justiça, não é só aquilo que eu falo. Ah, tem que ser justo, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Não é faça o que eu falo e... Não, aqui é eu faço aquilo que eu falo. São atos, são práticas, né? Práticas de justiça. Realizações de justiça. Interessante Pedro dizer na sua carta que ele diz assim que o Senhor vai fazer novos céus e nova terra onde habita justiça. Tudo que vai ser desfeito será desfeito. Pedro descreve isso. Deixa o dedinho aí em Apocalipse. Vá aqui em Pedro, segunda carta de Pedro. Vá aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3. E aí diz assim, versículo 11 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Pedro diz assim, versículo 11 em diante. Pode ler um pouco antes aqui, mas aqui tá bom. Porque ele está falando no capítulo 3 sobre a volta de Jesus. Né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demoradas. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. Versículo 9. Né? Serão até que todos cheguem ao arrependimento. Virá. Entretanto, ele virá como ladrão, quando ninguém espera. Né? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Versículo 10. Quando o Senhor vier, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Elementos que são abrasados é tudo que pega fogo. Tudo que pega fogo vai ser isso. Versículo 11, ele diz: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Notem como Pedro combina com o que João está vendo aqui do linho finíssimo. O linho finíssimo, atos de justiça dos santos. Quem deve viver assim? Quem espera em Cristo Jesus. Quem tem certeza da vida eterna. Quem vai morar com Cristo. Quem foi selado pelo Espírito. Ora, se você foi selado, se você crê, se você ama Jesus, se você tem que estar vestido de linho finíssimo. E é a própria igreja que se atavia, isto é, que se veste. Em outras palavras, eu não tenho que te obrigar a praticar atos de justiça. Você, por amar ao Senhor Jesus, deseja. Pedro, explicando aqui no versículo 11 da segunda carta, no capítulo 3, versículo 11, ele diz, olha, todas as coisas serão desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, versículo 13, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus
e nova terra, nos quais habita justiça. Nos quais habita justiça. Ora, nós vamos para um lugar de justiça. E João em Apocalipse, lá no capítulo 19, onde está dizendo que a igreja se atavia, a igreja se veste, a igreja se arruma. E como é que essa igreja se prepara para o dia do casamento? Como é que essa igreja, qual é o véu de grinalda? Como é a noiva? Qual é o vestimento dela, a vestidura? Como é isso? São atos de justiça dos santos. É assim que a igreja se prepara para encontrar com o Senhor Deus. Não é à toa que a palavra do Senhor Jesus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, atos de justiça, santo procedimento, piedade, são marcas daqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Abra a sua boca e a sua vida para proclamar que as coisas desse mundo não são para se comparar com aquilo que o Senhor há de revelar. Por isso é que no versículo 9 do capítulo 19 de Atos, de Apocalipse, diz assim: então me falou o anjo, escreve, felizes, bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas. Por que é bem-aventurado? Ora as bolas. Porque estarão para sempre. Porque farão parte. Porque estarão lá. E estarão vestidos assim. Assim. Então, se você foi convidado e você está preparado, bem-vindo à festa. Bem-vindo. Né? Aqui no capítulo 19 de Apocalipse é exatamente esse momento, o momento da festa, do encontro, do casamento, né? Das bodas do Cordeiro. Quando Cristo desce, a igreja sobe, encontramos, para sempre estaremos nos céus com o Senhor. Nós vamos encontrar com Ele vestidos dos nossos atos de justiça. Linho finíssimo, linho finíssimo. Você está se preparando? O que eu acho fantástico é que diz assim, ó, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Isto é, ela se preparou. Ela está se preparando. Ela está esperançosa. Né? Minha alegria, minha esperança é Cristo. Estamos lá. Esse é o desejo da gente servir e bendizer seu santo nome. Então, o convite de João aqui para a igreja é: ela está se ataviando, ela se ataviou, foi vestida de atos de justiça. No capítulo 19, versículo 11, João continua: vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão a ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Linho finíssimo de novo aqui. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a descrição que agora João está fazendo de Cristo. Interessante, né? Porque lá no capítulo 1,
ele está caminhando, ouve a voz, para, e aí ele faz aquela descrição do Cristo glorificado. Agora ele está de novo fazendo uma descrição de Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo, seu cavaleiro, fiel, verdadeiro, julga, peleja, seus olhos como chamas de fogo, está vestido de manto tinto de sangue, seu nome se chama o Verbo de Deus. Nome de Jesus, e o exército dele, ele vai reger, ele tem o controle, ele tem a autoridade. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, dizendo, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalo, de cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. A guerra foi rápida, né? Aqui diz o texto que a besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta, o anticristo. E que com os seus sinais fazia feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aqui surge um momento doído, entre aspas, e surge esse lugar. Esse lugar não é o inferno. Não. Esse lugar é chamado de Lago de Fogo e ele chama isso de segunda morte. Daqui um pouco vai falar sobre isso. É um lugar onde foram jogados a besta e o falso profeta. Foram lançados vivos dentro desse lago de fogo. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Aqui é uma descrição terrível daquelas guerras antigas, em que aquelas batalhas de espada para lá e para cá, e de repente está um exército ganha e outro perde. Mas quando você vê nos filmes, você vê corpos de todos estendidos pelo chão. E aquilo fica lá, fica lá. Aí diz que vem as aves do céu e faz uma limpeza. E aqui é uma descrição de angústia, de vergonha e de derrota. Ninguém protege os seus. Descrição do capítulo 19 é que agora vem Jesus dessa forma e com poder, Rei dos Reis, e ele bota uns pingos nos is e vai pegar a besta que perseguiu, que afrontou, que vomitou as suas maldades e arrancou pessoas e procurou matar os filhos do Senhor Jesus. Enfim, ele pega esse ser e lança do lago que arde com fogo e enxofre. Esse vai ser um texto que vai surgir daqui para frente. Preste bem atenção, porque aí no capítulo 20 diz o texto. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele um selo para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus.
bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, para que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nesses 6 versículos surge uma situação interessante, porque surge aquilo que é chamado de milênio, 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, o dragão, ele é preso. Ele não é lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Não. Ele é aprisionado. E ele fica 1000 anos. E Cristo reina. E diz aqui no versículo de número 6, versículo 4, que todos aqueles que não tiveram a marca da besta, todos aqueles que não adoraram a besta, todos aqueles que nem se prostraram à imagem e não receberam na sua fronte, nem nas suas mãos a marca da besta, diz que esses de Cristo reinarão com Cristo, ressuscitarão. Aqui diz, no versículo 5, esta é a primeira ressurreição. Surgem algumas interpretações aqui. Tem certas escolas de interpretação que vão dizer que o milênio não é literal. Isto é, alguns vão dizer que o milênio, na realidade, é um tempo em que o Senhor está reinando, mas está reinando nos corações. É um tempo, ele é figurado. Alguns vão dizer, não, o milênio existe. E esses que creem que o milênio é literal, isto é, ele é um tempo que Deus arrumou, esse tempo ele vai acontecer. E aí alguns dizem, ele é pré-milenista, isto é, Jesus Cristo volta antes do milênio e aí instaura-se o milênio. Tem um grupo que vai dizer, não, Jesus volta depois do milênio. Mas essa não é uma discussão que eu quero travar aqui. Eu, de fato, creio que Jesus volta antes do milênio. Que ele volta aqui, para instaurar o milênio. E ele vem, reina e ressuscita os mortos. Por isso que no versículo 6 diz assim, bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem é que ressuscita na primeira ressurreição? Os crentes. Quando Cristo voltar, ele vem para julgar, ele prende a besta, ele lança no lago que arde com fogo e enxofre, e ele aprisiona Satanás e ressuscita, já está ressuscitado, os crentes, né? Como é que Paulo diz em Coríntios? Num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, e juntos subiremos para estar com ele, e com ele reinaremos. João vai chamar isso que nós vamos reinar aqui por 1000 anos. Um período em que o diabo está aprisionado, que o diabo não pode sair e enganar as nações, e que há o reino de Jesus aqui, onde a igreja está reinando, mas que também há pessoas, seres humanos, que não ressuscitaram ainda. São pessoas que não aceitaram Jesus. Não aceitaram Jesus. E que não há, no período do milênio, nenhuma palavra ou possibilidade de salvação. Como prova disso, quando termina o milênio, o Satanás é solto, versículo 7. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número desse é como a areia do mar. Em outras palavras, quando termina 1000 anos, depois de 1000 anos de paz, 1000 anos de liderança de amor, 1000 anos de bondade, 1000 anos,
em que poderia pensar, a raça humana, ela se recuperou, a raça humana, ela é amorosa. Não, não, não. No dia que o diabo sai, ele consegue reunir todo mundo para uma luta contra o Senhor. E essa luta é chamada de Gog e Magog. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Versículo 9. Versículo 10 diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo, do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Só agora é que o dragão, a antiga serpente, vai ser lançado lá no fogo. Só depois desse período de milênio. Só depois desse período de paz, não é? Paz nas nações completas. Mas mesmo assim, quando ele é solto, realçando o quanto o pecado corrompeu a humanidade, o quanto o homem sem Cristo, sem fé, ele é avesso e ele tem os seus ouvidos adoçados para a rebeldia contra Deus, contra o Senhor. Impressionante, impressionante. E aí é a guerra final. Então a guerra de Gog e Magog é a última de todas as guerras possíveis, né? É a última, vai reunir de 4 cantos, Apocalipse chama de Gog e Magog. Essa batalha, eles vão sitiar, eles vão lutar, e de repente Deus manda fogo do céu e resolve tudo isso, e aí o diabo é preso e lançado agora no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse período de milênio, eu só posso entender, como diz assim, eu só posso achar um significado para ele, como que diz assim, para realçar a maldade intrínseca do ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é algo não é algo gostoso. Não, o pecado é uma mancha que, de fato, estragou, destruiu a imagem de Deus no ser humano. A gente só tem a imagem de Deus resgatada em Cristo Jesus novamente, porque lá em Adão a gente perdeu. O pecado entrou tanto que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, quando ele diz, olha, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero eu não faço. O que prefiro eu não faço. Eu faço aquilo que eu não quero. Eu faço mal. Eu não quero fazer o mal, mas eu faço mal. Por que eu faço mal quando eu quero fazer o bem? E eu sei o bem que eu tenho que fazer. Por quê? Aí Paulo diz, por causa do pecado que habita em mim. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Lá em Romanos, Paulo dá um brado dizendo assim, graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. A única maneira de nos libertar do poder, da presença do pecado. Porque o pecado só realçou isso. Essa maldade intrínseca. Mesmo quando tudo está bom, mesmo quando o Cristo amado estará reinando, mesmo quando haverá paz, não haverá fome, não haverá perseguição, não haverá miséria, haverá liberdade, haverá alegria, haverá justiça. Haverá justiça. 1000 anos e vai fazer o povo ficar bom, o povo justo. Não fica. Mas quem está reinando é um governador maravilhoso, é um povo, mas o povo não fica bom. É só soltar o canela fina, é só soltar o sedutor. Ele vai e consegue reunir as nações, todo mundo, contra Deus, contra Cristo, contra o povo de Deus. O que revela isso? O quanto o ser humano perdeu a sua humanidade. O quanto o ser humano perdeu a graça, a alegria, a presença que há
abundante a partir do Espírito Santo, a partir de Cristo Jesus. Em outras palavras, mais uma vez, o ser humano aqui reafirma, pelos seus atos de injustiça, que eles são merecedores do castigo eterno, da eternidade sem Deus. Eu ouço muitas pessoas falar assim, não, porque depois Deus vai perdoar todo mundo, e aí Deus é amor. Sim, é verdade, Deus é amor. E mesmo Deus que é amor reinando, essa é a figura. Mesmo Deus de amor reinando 1000 anos, um período de paz, alegria, prosperidade, ele vai reinar. Aí você pensa, o povo agora vai viver com ingratidão. O povo vai dizer, como é bom esse rei que nos protege, como é bom esse rei que guarda e que nos alimenta e que há paz sobre todo. Que maravilha esse Jesus, que maravilha. Mesmo depois de 1000 anos, o povo que não tem, que não quer, que não ama, esse povo ainda vai reafirmar a sua rebeldia. É só Satanás ser solto e ele consegue arregimentar todo mundo. E todo mundo se levanta contra o povo, o Senhor, o Rei. A cidade santa, contra tudo. E mais uma vez, rápido, Deus coloca um pingo nos is. Mais uma vez. E por último, no versículo 11 em diante, diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Aqui é o dia do trono branco. Então Deus pega o dragão, joga no lago que arde com fogo e enxofre e instaura o seu juízo. É como se dissesse, olha, tiveram 1000 anos para ter desculpa e pedir merecimento de perdão. Mas aqui abrem-se os livros e vai julgar os mortos. Ele está falando? Ele não está falando dos crentes, porque os crentes já ressuscitaram. Estão vivos, ressurretos. Esse aqui é o julgamento dos mortos, isto é, daqueles que estão ainda continuadamente separados do Senhor. Olha lá, e os mortos foram julgados, segundo as obras, conforme o que se achava escrito no livro. Aí acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Isto é, daqueles que não têm o Senhor Jesus, daqueles que não se vestiram de linho finíssimo, isto é, de atos de justiça, isto é, de santidade, de vida, de preparação, de serviço ao Senhor. Versículo 13 diz, deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Preste atenção. O lago de fogo vai ser aquele lugar que vai receber a besta, o falso profeta, o anticristo, que vai receber o dragão e que vai receber a morte e o inferno. Está aqui. Todos vão dar o seu. A morte vai devolver todo mundo. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um. É a ressurreição dos mortos. Interessante porque uma vez alguém me contou uma historinha e eu achei legal, uma ilustração. Por que os mortos em Cristo, ou melhor, os mortos sem Cristo vão ressuscitar? Porque os mortos no Senhor vão ressuscitar, e por que os mortos sem Cristo também hão de ressuscitar?
Achei interessante, um certo pregador disse assim, vai ressuscitar por quê? No trono branco aqui? Deus vai julgar as suas obras. Então, imagina, estou lá condenando a alma do João, a alma do Zé. Mas aí a alma do Zé diz assim, não, mas eu não fiz nada não. A minha alma é a minha alma, eu não faço nada. Quem fez foi o corpo. Quem fez foi o corpo. Então eu, a alma do Zé, não posso ser castigado porque a alma é um ser imaterial. Espírito. Quem faz todas as coisas, quem comete os atos é o corpo, é a mão, é a boca, né? É o corpo. E aí, de repente, então tá, vou condenar o corpo. Mas aí o corpo diz, não, mas por que eu? O corpo sem alma é um ser inanimado. É um ser que não faz nada, a mão não mexe, nada mexe quando a alma vai. Então a culpa é da alma. Então, para não ter nenhuma dúvida, disse esse pregador, Deus vai unir o corpo à alma e vai dizer, pronto, não tem como fugir. Você fez, pronto. E é nisso, junto, aqui é a ressurreição. Ressurreição não para a vida eterna, mas para receber segundo as suas obras más. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, isto é, esta é a segunda morte, a lago de fogo. E se alguém não foi achado e inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo não foi feito, penso eu, creio assim, para o homem. O lago de fogo não foi feito para o homem. Mas aqui o homem vai parar lá. Por quê? Porque muitos homens amam mais os inimigos de Deus e as trevas e os seus atos. São atos, são práticas muito mais vergonhosas do que atos de justiça. A sua prática de vida com quem você está andando, você anda com Deus, Você anda com a besta, falso profeta, anticristo, você anda com a injustiça, você anda com o diabo, você anda sem Deus. Você acaba indo para o mesmo lugar que vai o sedutor desse mundo. Algumas pessoas, até nos desenhos animados, pintam o inferno como se o inferno, ou o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, como se lá fosse o reino, o céu do diabo. É como se, olha, quando você chegar no inferno, quem vai estar lá para te atormentar é o diabo. Não. No inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, o diabo não atormenta ninguém. O diabo é atormentado. Lá ele não pode nada. Nada. Lá as piadinhas daqui não funcionam. Lá ele vai ser tanto quanto. E todo mundo que vai com ele vai dizer, mas você não prometeu isso, você prometeu aquilo outro, você fez isso, você falou que podia ter mais poder do que o outro, você isso, aquilo outro, e o diabo fala assim, que mandou, o problema é seu, cara, o problema é seu, você veio pra cá porque tinha mais que vir mesmo também. E aí pronto, não tem nada diferente, não haverá diferença no lago que arde com fogo e enxofre entre o Satanás, o dragão e os seus seguidores. Os desobedientes. Quem são eles? Aqueles que não têm o seu nome inscrito no livro da vida. Como é que se escreve o seu nome no livro da vida? Se inscreve o seu nome no livro da vida entregando a sua vida para Jesus. Inscreve o seu nome no livro da vida dizendo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, lava-me, Senhor, purifica
purifica-me. Eu me arrependo da minha mazela de vida. Eu me arrependo da minha maneira de viver sem levar o Senhor a sério, sem levar a tua palavra. Então, quando você chora e pede perdão e se arrepende genuinamente, confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Paulo escreve isso, né? Bíblia lá em Romanos. Se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, como Senhor, aquele que manda na minha vida. E se em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E aí aqui Apocalipse diz, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Se você confessa com a tua boca que Jesus é teu Senhor, ele é o dono, ele é que manda, não é mais você que obedece. Ou melhor, não é mais você que manda, não é ele que te obedece, é você que o obedecerá. Quando você diz, ele é que manda, ele é meu Senhor, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele dita as ordens e eu sou obedecedor. Quando você bota ele, Jesus, como teu Senhor, teu dono, e você crê, a Bíblia diz em Romanos, Paulo diz, será salvo. Em outras palavras, teu nome é inscrito no livro da vida. De uma forma bonita de pensar, alguém disse que é escrito com tinta de sangue. Por que falam isso? Porque Jesus lá na cruz derramou o seu sangue para nos perdoar e nos purificar. Jesus deu a sua vida para que você pudesse fazer parte dele. E que você jamais passasse aqui, perto disso. E nesta noite eu quero dizer que é uma bifurcação. É um momento literalmente de separação. Ou eu estou com o meu nome escrito no livro da vida e eu creio em Jesus, podem vir as artimanhas das trevas, pode vir o sedutor, pode vir a tentação, pode vir a perseguição, pode vir tribulação, pode vir a grande tribulação, mas eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus. Ele me lavou, me purificou. Se você afirma, eu sou de Jesus, nada pode me separar do amor dele que está. Nada. Em Cristo Jesus, o amor do Pai, nada. Quando você tem essa convicção, essa entrega isso ao Senhor, a Bíblia diz que o seu nome é inscrito no livro da vida. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, isso aqui não é uma história de possibilidades. Isso aqui é um vislumbre, é uma revelação, é Apocalipse. Por isso que o nome diz isso. É uma visão para frente, para o futuro. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E vai confessar. E alguns serão para glória eternas. E outros para vergonha e horror eterno. Por quê? Porque preferiram, porque escolheram andar não com o Senhor Jesus, não com a sua verdade, não com a sua palavra, não com vestes de linho finíssimo, isto é, com vestes de justiça, atos de justiça, mas viver e fazer sem levar em consideração o amor ao Pai e amor ao próximo. Há uma separação. Não é à toa que a palavra vai dizer, há um grande abismo entre os que são do Senhor e os que estão em trevas. Esse lago com fogo e enxofre, que é um lugar fedorento, doído, lugar de tormento, mas é também lugar de trevas, de escuridão. E Mateus, nos evangelhos, descreve muito assim, que o povo de Deus entra, bendito, entra no gozo do seu Senhor e depois diz assim, fora os outros, os cães,
Lá haverá choro, ranger de dente. Nas trevas. Trevas é uma descrição terrível para a ausência de luz. Imagina. Você não enxerga nada, nem ninguém. Você está completamente só, mesmo ao ouvir gemidos e tormentos, trevas, solidão. Essa é a descrição de segunda morte. Separação eterna de Deus. Não é à toa que nós pregamos. Não é à toa que hoje ainda é o dia aceitável do Senhor. Não é à toa que eu hoje, você que está me ouvindo até agora, precisamos fortalecer nossas mãos e dizer, meu Deus, quantas pessoas vão para esse lugar e ainda estão enganados. Ô Senhor, quantas pessoas nós podemos tirá-los do caminho da morte? Quantas pessoas estão caminhando aí a passos largos, e agora com essa Covid, então? Quantas pessoas estão perdendo a sua vida e não estão tendo esperança? Sem esperança, sem Deus. Quantas pessoas? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê gratidão, que o Senhor te dê a capacidade para permanecer firme, aguardando e esperando a bendita salvação em Cristo Jesus. E que você e eu possamos abrir nossa boca para ajudar a arrancar outras pessoas do império das trevas. Nenhum ser humano deveria ir para um lugar assim. Só vai porque ama muito mais as trevas do que a luz. Você que já entregou sua vida para Jesus, eu digo, bem-aventurado sou, bem-aventurado és, bem-aventurado, porque vamos entrar no gozo do seu Senhor. No capítulo 21 e 22, próxima quarta-feira, eu queria que você não perdesse, que você estivesse comigo para a gente ler o destino, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus vai fazer. Capítulo 21 e 22 é uma maneira descritiva linda. Várias figuras para descrever que o homem que foi feito para o jardim, pecador, agora foi preparado para o jardim. Outrora Deus fez o jardim e botou o homem, mas agora Deus está fazendo o homem para o jardim. É o homem que pecou, mas que foi resgatado em Cristo Jesus, porque foi, creu, viveu, profetizou, proclamou, viveu, se revestiu e vai estar para sempre. É uma descrição maravilhosa de céu, de vida aqui nos últimos capítulos do livro de Apocalipse. Eu queria te convidar a estar conosco quarta-feira que vem, nesse mesmo horário. Vamos orar. E se você conhece pessoas, amigos, que precisam de uma palavra de verdade, não tenha medo de compartilhar de Jesus. Não tenha medo de ler o livro de Apocalipse. Não tenha medo de pregar e proclamar. Porque a palavra que está nessas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, justo juiz, há de velar, há de fazer cumprir a palavra. E nós precisamos estar preparados para o dia que a trombeta tocar. Que Deus te abençoe e que você faça parte. Que você faça parte, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esse grupo de pessoas queridas que estão nos
seguindo e acompanhando até agora. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. Eu quero pedir, Senhor, que todos que estão nos ouvindo façam parte daquela multidão que vai dizer aleluia, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Venha, Senhor, Pai, o que importa é estar lá, porque aqui tudo passa e passa ligeiro, mas lá é eternidade, para sempre contigo. Ó Deus, sustenta nossas vidas, enche o nosso coração de gratidão, porque o Senhor não nos deixou à mercê das mazelas, do pecado, nem da morte. O Senhor nos arrancou do império da morte, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Então, Pai, olha para cada um. E se há alguém que nos ouve, que nos vê nesta live ou nesse texto, nós pedimos que o seu Espírito visite, dê a eles desejo de te conhecer cada vez mais. Perdoa-nos, sustenta-nos, faz com que nós estejamos preparados para aquele dia, revestidos, vestidos de linho finíssimo, para a honra e glória do teu santo nome. Dá-nos uma noite de paz, abençoa teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que bom estar com você, e mais especial será no dia que estaremos para sempre com Ele. Na casa de meu Pai há muitas moradas e importa estarmos lá. Deus te abençoe. Até esse dia chegar, vamos trabalhar. Até esse dia chegar, vamos proclamar. Até esse dia chegar, vamos caminhar. Até esse dia chegar, fique firme. Creia, levante os vossos olhos, o Cordeiro de Deus virá. Ele já veio e vai voltar para nos buscar. Ele reina soberanamente. Ele conhece você, conhece a sua casa. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que a sua fé seja cada vez mais animada, crescente para servir ao Senhor. Você que orou por nós na semana toda, no projeto lá em Foz do Iguaçu, no nosso impacto, quinto impacto missionário, que a missão Projeto Zero realizou, nós queremos te agradecer, queremos louvar o Senhor Jesus e dizer, sai espalhando, sai proclamando, né? E agradeço mesmo. Deus te abençoe, boa noite, fique na paz do Senhor Jesus. Se você entendeu ser palavra de Deus, eu diria, compartilha, para que outras pessoas também possam ouvir, e assim a palavra vai sendo espalhada. Beijo no coração, ore por nós aqui de Colombo, ore aqui em nome de Jesus. Deus abençoe.